Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli. Ela que é jornalista, atriz, escritora, sabe tudo sobre valores humanos e várias outras filosofias nas energias do hinduísmo, principalmente. E hoje ela vai estar abordando o espírito e o mundo. E eu quero convidá-los amanhã, dia 25 de janeiro, dia de São Paulo, o apóstolo Paulo, bem-amado Mestre Larion. Eu vou estar conversando aqui com a nossa querida Jaqueline Diniz, Harmonização, ela que é arquiteta e ela organiza o interior das casas, dos trabalhos, enfim, de acordo com o Feng Shui ou Feng Shui. Amanhã, a querida Jaqueline Diniz, Harmonização, vai estar falando sobre o ano novo das árvores na Cabala e o ano do coelho no Feng Shui. Harmonização de ambientes com Cabala e Feng Shui, ok? Então amanhã estejam conosco para saber as dicas da querida Jaqueline Diniz. Vamos dar boas-vindas à querida Marilu Martinelli. Oi, Diego, tudo bem? Vocês todos aí que estão conosco. Vamos lá, nessa tarde, graças a Deus, quente, porque agora verão parece que chegou. A querida Marilu Martinelli, para que a gente possa estar conversando nesta tarde. Cadê você? Já deve estar chegando aí. Bem-vinda, tudo bem? Tudo, querida. E você? Também, graças a bom Deus. Com saúde, trabalho, tá excelente. É verdade. Né? Eu dou boa tarde para você, boa tarde para todo o pessoal da família Pax e para quem mais chegar. Né? Amém. Hoje, querida, nós vamos falar sobre o espírito e o mundo. O que isso exatamente quer dizer? Para a grande maioria das pessoas, o espírito não tem nada a ver com o mundo, porque o sagrado e o profano não tem como dialogar. E não é verdade. Para nós falarmos, e principalmente no mundo moderno como nós estamos vivendo, onde nós somos itinerantes, passando e construindo um porvir, né? Construindo o amanhã, nunca foi tão necessário a gente compreender que não existe essa dicotomia, que não existe esse distanciamento nem essa incompatibilidade. Porque o mundo só se transformou e só conseguiu galgar um degrau no processo evolutivo da humanidade quando a gente percebeu que não era incompatível o nosso mundo interior com o mundo exterior. Que esse diálogo é fundamental. Para que a gente entenda um pouco melhor isso, vamos colocar o que é a espiritualidade e o que vem a ser religião. Também é outra confusão muito grande. Verdade. Não é? A espiritualidade é por isso que separa, porque as pessoas confundem. A espiritualidade é o que nos define como humanos. A espiritualidade é uma dimensão natural do ser humano. É a nossa capacidade de transcender. Transcender o quê? Transcender os nossos defeitos, transcender ideias fixas, transcender os nossos erros. Os nossos erros não se definem, não nos definem, nem se definem como caminho para nós. Por quê? Porque a gente é capaz de transcender. E por isso somos capazes de reverenciar o sagrado, de reconhecer o sagrado em nós. Portanto, a nossa capacidade de, diante de alguma coisa que reconhecemos como inefável, imponderável, muito maior que nós temos a capacidade de reverenciar.
Os animais não têm. Os animais têm medo de um bicho maior, de alguma coisa que aconteça que ele não conhece. Nós não, nós somos capazes de reverenciar. Por quê? Porque a espiritualidade em nós nos diz: você está diante de algo grandioso, de algo que transcende, que vai além dos limites da sua razão e da sua lógica. O que a espiritualidade nos ensina como primeira lição? O espírito é o que você é. O mundo é onde você está. Primeira lição. Simples assim, é isso aí. Adorei. Não é verdade? Simples assim. Ora, se a espiritualidade é o que eu sou e o mundo é onde eu estou, qual é a minha primeira pergunta? Quem eu sou? Sim. E em seguida, o que é que eu estou fazendo aqui? Claro. Como a gente sabe que no universo, na natureza, nada é por acaso, aliás, acaso nem existe, né? E o já nos provou por A mais B que o que existe é uma sincronicidade energética que nos conecta uns com os outros, com a natureza, com o universo e conosco mesmo. Pois bem, perguntando isso, por que eu crio limites para mim? Por que eu tenho tanto receio de entrar em contato comigo em profundidade para ser capaz de entrar em contato com o outro em profundidade, com a vida, com o divino, com o sagrado dentro de mim? Como eu tenho esse medo, eu criei religiões. Ora, as religiões não estão sendo aqui, nesse momento, por mim, menosprezadas, por favor. Lógico. Não. Eu as respeito profundamente. Aliás, são forjadoras de sabedoria, né? A história do mundo deve muito às religiões. Sim. Por quê? Porque as religiões deram para grande parte da humanidade um norte. Organizaram famílias, organizaram vidas, organizaram a sociedade e forjaram culturas no mundo inteiro. Mas qual é a diferença entre a espiritualidade e a religião? A espiritualidade é sua. Como eu disse anteriormente, é uma dimensão que lhe é inerente. A religião são instituições, corporações, que foram organizadas por grupos baseadas na mensagem de um ser iluminado. E nessa organização, nessa codificação, essas organizações se distanciaram muito dos princípios norteadores, dos ensinamentos dos seus inspiradores. O que era quase fatal. Porque, em determinado momento, elas foram se distanciando dos seus iniciadores e foram virando poder. Ora, a herança que as religiões todas nos deram foi enorme. Mas como elas se afastaram dos seus iniciadores, que eram seres que traziam não só a própria luz, mas iluminavam caminhos, iluminavam vidas. Ao se afastar, o diálogo delas com o mundo ficou meio truncado. Sim.
E quando nós, ao escolhermos uma religião, temos que aceitar seus dogmas, seus rituais, seus interditos, de uma maneira nós nos sentimos protegidos, porque, veja, se eu não infringir isso, eu vou que nem um foguete para o paraíso, né? E Uhum. nos tiram tanto da nossa responsabilidade de descobrir quem somos e sermos conscientes, de ter consciência e agirmos de acordo com essa consciência. Então, o que é pecado? É tudo aquilo que fere a nossa consciência. Então, as religiões que durante a história delas pela humanidade até hoje, elas deveriam nos tornar mais amorosos, Olha. melhores, mais unidos, mais tolerantes. No entanto, em nome de religiões, nós derramamos rios de sangue. Somos tão intolerantes que basta que alguém cultive o sagrado, o divino, de uma maneira diferente, de acordo com a sua cultura, para a gente já olhar meio torto, já achar que não é tão bom como o modo que nós cultuamos. Se a espiritualidade, sendo uma coisa do humano, da sua capacidade de transcender, o que revela a sua origem divina, então ela tem que comungar, ela tem que dar as mãos. Compensação. As religiões, por distorções, o que é que fez? Colocou muros, não procurou a comunhão, dividiu, compartimentou. Então, eu não estou, como eu disse no início, responsabilizando as religiões, por favor. Eu estou dizendo que as religiões são necessárias como princípios norteadores para muita gente até hoje. E devemos muito a elas. Uhum. Mas nos cabe descobrir a nossa autonomia. Perceber Sim. que devoção não é dependência. Ao contrário, é autonomia. É comunhão. É acolhimento. Ora, durante a nossa trajetória pela história fora, nós, embora não tivéssemos todo o momento a consciência plena da nossa espiritualidade, tivéssemos mais medo do divino, do sagrado, do que reverência e acolhimento, a gente buscou sempre a experiência do divino. E só a espiritualidade te dá isso. Porque mesmo que numa religião você tenha um êxtase, você tenha um enlevo místico, você só teve aquilo porque você é um ser espiritual. Se não, você não seria. A espiritualidade ainda tem algo a mais, além do enlevo, do êxtase, do contato com o transcendente, da vivência visceral com essa transcendência, ela é a única dimensão humana capaz de transformar as estruturas da nossa consciência, de mudar a nossa percepção de nós mesmos, do outro, das coisas em geral, do que nos acontece, da vida,
Evidente que nós não podemos criar todos os dias coisas novas, mas podemos todos os dias criar novos olhares sobre essas coisas. E é isso que faz com que você não tenha tédio quando você descobre que é um ser espiritual, que você não separa o espírito do mundo. Porque isso faz com que você descubra infinitos ângulos de uma coisa. Que você, como olha com olhos novos, você vai descobrir coisas novas o tempo inteiro. É o maior antídoto contra a chatice, contra o desânimo. É isso. Eu gostaria de salientar aqui que essa transformação das estruturas da consciência passa por uma morte e renascimento. Não que você precise morrer fisicamente. Não. É a morte do velho homem ou a velha mulher para o nascimento do novo homem, da nova mulher. O que isso quer dizer exatamente? É que você não vai se contentar com aquilo que os seus olhos físicos são capazes de ver e de te informar como definitivo, como a verdade última das coisas. Não. Você quer ver além. Você não fica satisfeito apenas com a aparência, você quer a essência. Portanto, você busca em profundidade saber qual é a sua essência. Quem é esse ser imortal, imutável, perene, vivendo essa extraordinária aventura de consciência na transitoriedade, na finitude, que é a nossa vida. Uhum. Não é? Então, é a espiritualidade que, ao criar essa transformação extraordinária nas estruturas de nossa consciência, que geralmente é formada pela nossa educação doméstica, pela nossa educação formal na escola, ou na universidade depois, né? Ou na cultura a qual pertencemos, no país onde nós vivemos. Essas estruturas, elas são abaladas pelo despertar da espiritualidade. Você vai dizer despertar? É, despertar. Porque a gente não tem antes desse despertar de que a espiritualidade não é uma coisa fora, que você precisa exercer em determinado lugar, em determinado templo. Você pode exercê-la lá também. Eu acho uma maravilha que existam lugares onde grupos de aprendizes da verdade, do espírito, querem saber como aplicar essa sabedoria do espírito no mundo e fazer de si mesmo um ser melhor e do mundo um lugar melhor para a gente viver. Eu acho uma maravilha isso. Eu tenho certeza que todos os espaços de conhecimento e desenvolvimento humano têm como norte isso, como estrela guia isso. Como assim todos os templos de todas as religiões? Em princípio tem. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar num templo, eu vou citar um, íntimo para mim, e talvez para alguns de vocês, mas se não for, procure se conectar, visitar, porque é lindíssimo, que é o Mosteiro de São Bento. Ah, maravilhoso, adoro. Não é lindo, Carmen?
Aliás, É lindo, especial. é maravilhoso. Para você e para a Pax, durante 7 anos, eu fiz vivências lá. Lembra? Foi, exatamente, explicando todos os símbolos sagrados dentro da igreja e dentro do Mosteiro de São Bento. E a Pax Isso. fica no Jardim São Bento. Eu adoro, adoro. É muito bom. Lá em São Bento, era um alquimista. E você que dedica a sua vida à fraternidade branca e ao mestre alquimista, mestre Saint-Germain. Né? Sim, Não nos esqueçamos disso. Né? é verdade. Então, quando você entra no Mosteiro de São Bento, ele é dos poucos templos cristãos que ainda obedecem às medidas sagradas, a medida áurea dos construtores de templos, que obedecem às medidas sagradas do Egito Antigo, da Grande Pirâmide. Né? E ele é criado, construído em geometria sagrada. Você sente que você se conectou com alguma coisa, você não sabe muito bem o que é, mas é Sim. alguma coisa que você sente a necessidade de reverenciar. Eu não sei se vocês sabem, todo templo cristão, ele tem, se é construído com a geometria sagrada, ele é construído como o Cristo na cruz, com os braços abertos. Então, você tem a nave como corpo dele, onde geralmente ficam os confessionários, seriam os braços abertos, e a cabeça, o altar-mor. Né? No hinduísmo, por exemplo, você tem a forma fetal, é o feto. Por quê? Porque para o hinduísmo, você entra para nascer no templo, nascer no ventre da Divina Mãe. Sim. E você sai renascido. É a morte e o renascimento do qual eu falava há pouquinho. Uhum. É a morte da consciência velha para a entrada da nova consciência. Portanto, tudo isso faz parte de um processo de autodescoberta que nós temos que trilhar para que nós possamos realmente fazer jus a essa oportunidade extraordinária, que é estarmos aqui, né, para viver essa aventura de consciência. Eu queria comunicar com vocês uma coisa muito bonita. Eu gosto muito de um grande mestre cristão da igreja, chama-se São Tomás de Aquino. Sim. Filósofo extraordinário. E São Tomás viveu uma experiência que pode ilustrar isso que a gente está conversando. Ele era um intelectual, não seu intelecto iluminado, a serviço da verdade. Ele buscava muito uma experiência que conectasse o coração dele com esse intelecto luminoso. Ele ainda não tinha vivido essa conexão da inteligência do coração com a inteligência do intelecto. Um belo dia, ele estava rezando uma missa. E o padre que o assistia durante a missa, como sacristão, notou uma mudança extraordinária na expressão facial de São Tomás. Mas foi uma coisa tão profunda que São Tomás cai de joelhos e eleva os olhos para os céus. Uhum. E fica assim, nesse êxtase. E aí
o sacristão, não sabendo o que fazer, achou que tinha que reverenciar também aquele momento, embora ele não soubesse o que estava acontecendo. Porque tem isso. Depois eu conto uma experiência que prova isso para vocês. Aí, quando o Santo Tomás baixou o olhar em direção ao próprio coração, ele teve coragem, essa questão, e disse: mestre, o que aconteceu? Santo Tomás disse: não tem como eu te explicar racionalmente, mas eu posso te afirmar que o que eu acabei de vivenciar é tão grandioso que torna tudo aquilo que eu escrevi muito pequeno. Olha o que é o reconhecimento do divino como fonte, como manutenção Sim. e transformação de quem somos. Sim. Não é? Claro. Essa história eu acho divina. Você vai dizer assim, bom, mas ele era um santo. Mas isso não é prerrogativa do santo. Ele não era santo, não. Claro. Ele se transformou depois que a igreja assim quis. Mas nesse exato momento, com essa experiência, ele se santificou. Claro, sem dúvida. Não é? Então, eu me lembrei agora de Madre Teresa de Calcutá, que tem uma história ótima. Porque as pessoas pensam que quando você se conecta com o Espírito, você deixou de ser aprendiz, você já é um sabe-tudo, né? É. Você não falha, você não tem dúvida, você não erra, você não titubeia. A relação nossa com nossa essência divina não é fácil. É. Porque ela está sempre nos chamando para a retidão. Ela está sempre nos chamando para a verdade. Não é? Ela está sempre dizendo para nós: cuidado, olha, a tarefa é não se conectar com o ilusório, é viver o ilusório, mas conectado com a verdade. Isso é de fácil digestão? É claro que não. Então, Maria Teresa estava dando uma entrevista para a BBC de Londres e o entrevistador perguntou para ela sobre a família. Como não era fácil a convivência em família. E ela disse realmente, por quê? Porque é um aprendizado de amor incondicional, de acolhimento. É o aprendizado do reconhecimento do divino em você, no outro. Ele disse, mas a senhora como é que sabe disso? Ela disse, você esqueceu que eu me casei com Jesus? Adorei. Como freira, né? Ela tinha aliança de casamento com Jesus. Claro. Ele disse, verdade. Aí ela disse, pois é, e devo lhe informar que nosso relacionamento nem sempre é sem turbulência. E é verdade. Adorei. Não é lindo? E é lindo. verdade isso. É real. Tem gente que entra na maia, na ilusão da devoção, o que é terrível. Porque devoção não é uma coisa exterior em que você fica fazendo cara de beato, falando de uma maneira artificialíssima para dizer que você é um ser puro, totalmente resolvido, né? Isso é um mal terrível, porque isso gera o maior inimigo da espiritualidade, que é a vaidade e o orgulho espiritual. Ou seja, eu arraso. O outro, coitado, né? Diante de mim, amigo, você aí fez um retrocesso imenso, imenso, porque é outra distorção.
A devoção, ela parte do reconhecimento do transcendente, do grandioso, do inefável, né? Do inconsútil, tudo isso. Mas ela parte do aprendizado de nós sermos o divino em nós. Então, isso requer uma humildade de mente, de coração, de alma muito grandes. Isso não é uma pose, isso não é uma postura, porque toda postura é uma impostura, não é? Quando você Sim. vive isso, esse aprendizado para valer, não precisa você fazer pinta para o outro que você é maravilhoso. É Não, claro. ele vai perceber as suas conquistas naturalmente, Claro. como vai perceber também suas falhas, o que é bom, É. não é? Porque como os outros são nossos espelhos, você também vai percebendo, né? Preciso melhorar ali. Quase que eu caio naquela armadilha lá. E para isso é muito importante também você não se conectar com os seus erros. Os aceitar, compreendê-los, mas ao mesmo tempo se conectar com os seus talentos, com suas virtudes. Sabe por quê? Porque ao exercer suas virtudes, você vai empalidecendo e enfraquecendo os seus erros. Então não se identifique com o seu erro. Ele veio porque significa que você teve coragem de se pôr em campo e agir. Porque só não erra aquele que ficou omisso. Sim. Né? Aquele que é o espectador da vida e não o ator. Não, nós estamos aqui nessa comédia, não é? Criada, dirigida pelo divino e pela nossa parceria como atores para aprender. Então, não é você ficar na plateia, é você entrar em cena. E claro, a gente vai errar. Né? Claro. Yogananda diz um negócio tão bonito. Ele diz o seguinte: sabe o que é o santo? É o pecador que nunca desistiu. E é. Porque se você se conecta com o seu ego, é muito fácil você desistir. Ah, eu não vou chegar lá nunca. Como diz Mestre Yogananda, não. O que é o santo? É aquele pecador que nunca desistiu de ser santo. É. Eu não digo que você queira ser santa, santo. Você pode até Sim. querer. Claro. Tomara um dia, né? Claro. Mas que você se conecte não com os seus erros, mas com os seus acertos. Porque isso vai te dar gás, né? Vai te impulsionar para que você consiga, sem dúvida nenhuma, ir melhorando. Não digo que você saia dessa encarnação, ou eu, totalmente liberto. Tomara a Deus, né? Sim. Que a gente consiga. E aos nossos esforços constantes. Mas isso não quer dizer que isso não valeu a pena. Essa experiência, desde que você aceite ser um aprendiz de você mesmo. Um aprendiz da vida, um aprendiz do divino. Que você viva o espírito no mundo. Que você compatibilize o eterno com o efêmero. Sim. Portanto, eu acho que é fundamental nessa trajetória de reconhecimento de que você, ainda que efêmero, é o eterno, ele é o ponto de partida para
que você perceba a diferença entre valor e preço. Você vai dizer, o que é isso? Como é que eu sei? O que é que tem? O que é o valor? O que tem valor? É aquilo que tem significado. Sim, claro. E que não tem apenas um valor objetivo, ele tem um valor subjetivo. Sim. Ele tem um valor intrínseco, ele tem um valor que a sua subjetividade vai dar maior ou menor importância no decorrer da sua vida. Com certeza, quando você era um adolescente, seja você homem ou mulher, você supervalorizava coisas que hoje você nem dá tanta importância. Sim. Quantas vezes, né? Principalmente mulher, porque ia ter um baile de debutante, se não tivesse um vestido novo, lindésimo, ai, você ia se sentir inferior. Né? Por quê? Porque era o nosso nível de consciência. Você supervalorizava o que tinha um valor subjetivo para você. Né? O externo. Exato. Se você ainda faz isso hoje, tem alguma coisa errada. Presta atenção, porque o negócio não andou, né? Para você. Isso também nos leva, nos remete ao que tem valor intrínseco. Que é, vamos dar um exemplo. Por exemplo, o diamante. Intrinsecamente, ele é portador de luz e a pedra capaz de maior refração de luz que existe. Mas como é que ele nasce? Sim. Ele nasce uma pedra dura, cheia de ponta, escura, sem luminosidade, nem luminescência, nem luminosidade nenhuma. Aí, o que faz o lapidário? Ele vê, olha aquela pedra, como ele aprendeu, ele é o lapidário, ele vai perceber qual é o caminho de extração da luz daquela pedra que não tem valor aparente, mas que tem um valor interno que ele é capaz de revelar. Então ele começa, né, a lapidar, a tirar as arestas e tal, e surge do interior daquela pedra dura, escura, sem luminescência alguma, a refulgência de um brilhante, né? Sim. Brilhante por quê? Porque brilha, refulge. Assim somos nós. A ignorância de nós mesmos, daí o despertar da espiritualidade, o despertar da consciência, de ter consciência, e do nosso papel, da nossa aventura de consciência. A gente começa, né, ignorante, né, descobrindo, se identificando com as formas, com aquilo que somos capazes de perceber como real. Sim. Aí a vida vai nos lapidando. Mas a gente precisa deixar, né, que essa lapidação acontece. A pedra se oferece na mão do lapidário. Assim nós temos que nos oferecer na mão do grande lapidário, que é o divino em nós. Que ele vai começando a parar nossas arestas, né, para que nosso brilho refuja. Mas não é para que nosso brilho refuja e a gente fique, ai, como eu brilho, eu sou maravilhosa. Não. É para que eu aprenda a reconhecer o meu brilho, agradecer
profunda gratidão por ter percebido e começar a iluminar o caminho dos outros. Sem dúvida. Não é? Portanto, valor é diferente de preço. É uma das lições que a espiritualidade te dá. Preço é o quê? Preço é o que eu convenciono depois de eu ter produzido alguma coisa, quanto eu gastei para fazer aquilo. O quanto está embutido ali dos meus gastos. Aí eu estabeleço um preço para que eu seja ressarcida dos meus gastos e tenha lucro. Cuidado, porque lucro é uma palavra que deriva da mesma fonte de logro. Olha. Né? Por quê? Porque lucro é legítimo, mas logro não é. Porque o logro é um lucro além do que eu preciso. Sim. E parte do princípio da minha má fé, da minha falta de conexão com a minha consciência. Porque a minha consciência é o veículo que o divino utiliza para falar comigo. O que estrutura a minha consciência? Princípios. E o que é que estrutura o meu caráter? Esses princípios. Sim. Se você fizer um levantamento das coisas que você tem percebido, que tem acontecido no mundo e ao nosso redor, e você se espanta com a dor do mundo. Se você puder resumir, você vai definir como falta de caráter. Com certeza. Está cheio. Aliás, eu gostaria de convidar todos, Carmen, a aproveitar, e nós vamos falar muito disso no dia 10 de março. Mas até lá a gente vai falando mais. Claro. É quando a Pax e a Carmen generosamente. Agora você congelou. A partir de 10 de março, a querida Marilu Martinelli vai fazer um curso no Zoom sobre valores humanos. Valores eternos em tempos modernos é o nome da vivência no Zoom. Vai ser demais. Toda sexta-feira à noite, das 19h30 às 21h30. Vocês vão ter mais informações no futuro próximo. E na semana que vem, na terça-feira, a querida Marilu vai estar aqui falando sobre valores humanos, tá? Então aí a gente aguarda vocês para que possamos dar o pontapé inicial aí para o curso do Zoom. Marilu, se você estiver me ouvindo, você tem que sair e entrar de novo, porque você congelou e não retornou. E a minha internet está funcionando, né? Vocês estão me ouvindo, família Pax? Alguém sinaliza aí para mim, por favor? Dizendo se vocês estão me vendo e me ouvindo, eu agradeço. E internet? Agora? Ah, ok. Voltou. Foi a antipatia da instalação, atualização do software. Você acredita? Não, aí eu... hora da live. Mas é assim mesmo. Obrigada pelo retorno aí. Obrigada. Olha, então, a partir de 10 de março, todas as sextas-feiras do mês de março, das 19h30. Durante das 19h30 às 21h30. Né, Carmen? Yes. Nós vamos estar juntos nesse curso Valores Eternos em Tempos Modernos, que, aliás, é o título do livro que deverá, meu último livro, meu último, não, quer dizer, mais recente, o próximo, que vai ser lançado ou fevereiro ou março, ainda estamos que terminando. Ótimo. Eu acho que
vocês vão gostar. Ah, com Você certeza, também, eu tenho certeza. com Porque certeza. foi feito com muito amor, com muito carinho. Então, Muito já bom. está quase na hora da gente terminar nosso papo. Agora eu já estou craque, eu trouxe relógio. Eu também preciso ficar aqui de olho, senão o Instagram fecha e não grava. Aí a Então, gente perde o eu não bate-papo, sei não tá como é que legal. está você. Aqui, para mim, está 5h47. É isso aí, 5h47, Então, exatamente. Mesmo estamos horário. em Ela tá total igual. segunda, né? Então, quando a atualização do software nos interrompeu, nós estávamos falando disso, né? De valor e preço. Falávamos de caráter, das estruturas da nossa consciência, desses valores, desses princípios, né? Sim. Que norteiam o nosso espírito e que nosso espírito ensina Uhum. a nossa consciência, e nossa consciência, então, utiliza-se do caráter para que a gente ponha em prática. Tudo isso só pode acontecer, pelo menos com a nossa consciência do que estamos fazendo, e somos os únicos seres, né, responsáveis, capazes de responder pelo que a gente pensa, pelo que a gente diz e pelo que a gente faz. E nós vivemos num mundo onde a Mãe Terra tem como regra básica a ação, o Uhum. movimento, né? E nós somos compelidos a agir. Sim. Mesmo quando você se recusa a tomar uma atitude, a escolher, quando escolhe uma opção, já é uma escolha. É uma ação. É. É ou não? Somos os únicos que têm poder de escolha. O único que pode mudar a rota da sua Sim. vida. Sim. Não é? Você, por exemplo, não pode chegar para o tigre e diz: decida-se. A partir de hoje você não come mais carne. Coitado, não tem a menor condição de fazer Sem chance. isso. É. Então, você pode mudar o rumo da sua vida. Claro. Os animais não podem, as plantas não podem, os cristais não podem, mas você pode. Olha que maravilha! Você tem responsabilidade, ou seja, a capacidade de responder por você. Sim. Não é lindo isso? É lindo mesmo. Isso é essa consciência de ter consciência. É a tua capacidade de ainda, que todo esse poder que você comunga com a divindade interior esteja numa espécie de limbo, né? Na tua cabeça, que você ainda não perceba direitinho quando você desperta. Você reparou que quando você aprende alguma coisa nova, você faz... Ah, É. né? É verdade. Esse é o quê? É o átimo que você precisa para o seu cérebro fazer os clunks, as conexões e aprender uma coisa nova. Ou despertar para uma coisa nova. Portanto, estou aqui de olho, viu? No reloginho. Eu também, eu também. Portanto, queridos, o espírito e o mundo não existe incompatibilidade. Ao contrário, todo o nosso mal, quer individualmente, quer coletivamente, nasce do não reconhecimento
de que o Espírito, ou seja, o eterno, o perene, ele se manifesta na forma, no transitório, no perecível, para essa grande aventura de consciência, mas para um aprendizado extraordinário de que o perene tem dentro dele o transitório, que o erro e o acerto são apenas duas faces de uma mesma moeda, como são o yin e o yang, como são os dois peixinhos do taoísmo. Uhum. Sai Baba costumava dizer o seguinte: lembre-se, o que é o mal? É a ausência de bem. O mal e o bem convivem. O que é que nós temos que fazer? Dar prioridade para o bem. E não é porque todo mundo faz o mal que isso vira lei, que isso Sim, vira claro. missão. Claro. O mal é sempre o mal. Ainda que muitos o pratiquem. E o bem é sempre o bem, ainda que poucos o pratiquem. Então, o que nos cabe é esse reconhecimento e pautar nossas escolhas, nossas ações, para estarmos a serviço do bem. Sim. E isso começa pelo reconhecimento do bem em nós. E também do nosso lado escuro, mas vamos iluminando o lado escuro, através das nossas ações benéficas. E vamos criando com isso uma ética, uma estética do bem. Sim. E essa ética e essa estética do bem são inspiradas, movimentadas, geradoras de evolução pelo reconhecimento do divino em você. Então, Sim. o espírito e o mundo tornam sagrados todos os seus atos quando você age em nome do espírito. Quando você, no transitório, né, você nega o transitório, nós estamos destinados a entrar no acaso, amar o transitório sem apego, Sim. com afeto, com amor, mas sem apego, porque o apego é terrível. O apego, ele estreita tudo. E o pior, ele define a vida do apegado. Você estreita o objeto do seu apego e ele estreita você. Portanto, não separe o inseparável. É impossível. Você vai dizer, impossível não existe. Você vê aquilo que ainda não aconteceu. É verdade. É. Mas não tente separar o que é intrinsecamente unido. Você não é um espírito num corpo, ou um corpo com um espírito. Você é o espírito. Você está o corpo. E faça desse receptáculo, desse recipiente da sua essência, algo digno. Seja um aprendiz de você, seja um aprendiz da vida e seja um aprendiz do outro e da ação do divino. Preste atenção. Ele fala com você o tempo inteiro. Tenha ouvidos de ouvir, como dizia Mestre Jesus. Sim. Eu acho que agora terminou. Não foi, Carmen? Estou olhando o reloginho aqui. Yes.
Querida, obrigada, Marilu. Beijo. A semana que vem a Marilu está aqui falando sobre valores humanos. E a partir de março, quartas, sextas-feiras, valores eternos em tempos modernos. Justamente os valores humanos. Vocês não vão perder, é um curso no Zoom. Amanhã eu estou aqui conversando com a Jaqueline Diniz Harmonização, ela que é arquiteta, designer de interiores, ela vai falar sobre o ano novo da Cabala, o ano novo da árvore, e o ano do coelho, a energia do Feng Shui, tá bom? Marilu, beijo grande, querida, boa semana, gratidão. Para você também, meu amor. Obrigada. A vocês todos, um carinho. Até Amém. Gratidão, namastê, família Pax.